Só isso? Amém. Me foi dada a responsabilidade de estar trazendo a palavra nessa noite. É uma responsabilidade muito grande, assim como a Lidiane disse, né? Tá aqui dando essa palavra nesses dias em que o nosso pastor está afastado, né, pela cirurgia. Gostaria de mandar um alô pro pastor. Vocês podem dizer um ru pro pastor? Tá vendo a gente online nessa hora? Vamos dizer para ele assim: pastor, nós te amamos. Pastor, nós te amamos. Volta logo. Volta logo. Amém. Fica aí então registrado, né, pastor? Amém. Nessa noite vou dar bastante trabalho para quem está projetando nessa noite. Bom, isso aí. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 8, versículo 28 ao 30. Aleluia. Começamos nosso culto de adoração e pude sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. E eu determino que nós vamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem disposto para nós nessa noite. E em nome de Jesus eu já repreendo todo espírito de distração aqui nessa noite, em nome de Jesus. E nós iremos alcançar o melhor do Senhor. Amém. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que dá de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Nessa noite nós iremos falar sobre a obra da criação do Senhor e o nosso chamado. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre o chamado, não querer trazer nenhum peso, nenhuma acusação contra os irmãos, mas trazer um alerta para nós, trazer a luz a respeito do nosso chamado, como nós tratamos o chamado que o Senhor nos deu. E isso é de muita importância, porque nós vivemos aqui nessa terra, nesse plano, porém o que nós fizermos aqui vai dar continuidade na eternidade. Então você já está reinando com o Senhor, você já está no reino. Então as suas obras, o teu chamado, realizado o teu chamado, isso vai dar continuidade na eternidade. Isso significa o quê? Que na eternidade você vai ter uma patente, você vai ter um posto. E essa patente, esse posto, vai ser de acordo com o que você viveu nesse tempo. Amém? Em Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boa obra, as quais Deus preparou antemão para que nós o praticarmos. Então o Senhor, Ele desde a criação da terra, do homem, Ele já nos predestinou. Já está escrito tudo no seu livro o que aconteceu, o que há de acontecer. O Senhor, Ele não está preso no tempo. Então Ele sabe das coisas que já aconteceram, tanto das coisas que vai acontecer na minha vida, na sua vida, e tudo está escrito. Em Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim
foram escritos no livro antes de qualquer deles existir. Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer. Então, o Senhor já preparou todas as coisas, tudo está escrito no livro. Mas nós temos também aquilo que diz que é o livre-arbítrio. Nós devemos fazer aquilo que Deus nos predestinou. Porém, nós temos que fazer, né, a vontade dele. E aqui diz assim: os teus olhos viram, todos os dias foram determinados para mim, escrito no livro. Então todas as coisas estão escritas no livro dele. Em Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Então toda a obra, né, já está completa, o Senhor já completou. Mas aqui nós iremos dizer aqui sobre a criação e o nosso chamado. E aqui nós vamos falar aqui sobre 3 razões pelas quais as pessoas não conhecem o seu chamado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Você conhece o seu chamado? Você sabe para quê ou pelo que Deus chamou? Você sabe qual é o seu propósito aqui na terra? Você tem noção? Você algum dia já perguntou para si mesmo: qual é o meu propósito? Qual o verdadeiro propósito que eu tenho aqui? Pessoas estão passando o tempo e não ainda teve esse pensamento. Sabemos que nossa vida é muito curta. A palavra diz que ao homem, né, dá a idade de 70 anos. A partir disso é canseira e enfado. E muitos se preparam quando chega lá os seus 60 a 70 anos, já começam a querer se preparar para uma vida de aposentadoria. Que na realidade ali muitos têm ali de 10 a 20, no máximo 30 anos de idade, de vida ainda, né? E ali estão se preparando para a aposentadoria. E nós devemos também ter essa preocupação de passarmos a eternidade. Uma vez que nós já fomos salvos, agora nós também temos o dever de cumprir o chamado ou o propósito de Deus na nossa vida, não é verdade? Então essa é uma responsabilidade muito grande que eu quero trazer um alerta para todos nós. Como nós iremos passar a eternidade? E como nós iremos passar a eternidade será definido do modo que nós vamos viver a partir de hoje. O que já passou, já passou. Mas a partir, à luz dessa palavra, vamos analisar, vamos refletir qual é o propósito de nós nessa vida. E eu quero falar aqui 3 razões pelas quais as pessoas não conhecem o seu chamado. A primeira razão pela qual as pessoas não conhecem o chamado, elas não buscam Deus. É simples, né? As pessoas não conhecem o seu chamado porque não buscam Deus. A palavra diz, né, em Jeremias 29, 13 ao 14, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu, o Senhor, deixarei ser encontrado por vocês. Aqui está a chave. Vou ler de novo. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu deixarei ser encontrados por você. Não adianta você procurar o pastor, procurar o irmão, e falar assim: irmão, me ajuda a entender qual é o meu chamado, ora por mim. Não adianta, porque isso é uma coisa pessoal entre você e Deus. É um particular que um dia você vai ter com Deus. E a palavra aqui é bem clara. E como eu posso
saber qual é o meu chamado? Buscando a Deus. Vocês vão me achar se buscares de todo o coração, e eu deixarei ser encontrado por vocês. Amém? Hebreus 11 diz assim, fala sobre a galeria dos heróis da fé. Fala de Abel, Noé, Enoque, Abraão, Jacó, Moisés. Quando Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco nele fosse aperfeiçoados. Aleluia. Então, aqui em Hebreus 11, diz que pela fé, cada um desses heróis da fé, eles tiveram fé, eles buscaram no Senhor, eles buscaram o seu chamado e alcançaram. Eles dizem aqui, alcançaram. E a segunda razão pela qual as pessoas não conhecem o chamado é porque elas não se plantam em igreja. Essa é uma das outras razões pela qual as pessoas não conhecem o seu chamado. No Salmo 92, 3 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que significa florescerão no dicionário bíblico? Florescerão significa florescer, produzir, distinguir-se. Essa aqui é uma palavra mais clara. Distinguir-se, prosperar, ter um bom nome, ter sucesso, felicidade, paz, alegria e vitória. Então, aqui essa palavra diz que quando a gente quando sermos plantados, então nós floresceremos. Isso significa que nós vamos nos distinguir, nós vamos conhecer. E a palavra de Deus é bem clara. As pessoas, elas correm por dinheiro, por fama, por sucesso. Mas na verdade, nós que somos salvos, só vamos ser completamente felizes, como esse significado aqui, ter sucesso, felicidade, paz, alegria e vitória, quando nós atendermos verdadeiramente o chamado do Senhor. Muitas das pessoas que estão até na própria igreja ainda não conhecem a felicidade. Muitas das pessoas ainda estão angustiadas, não sabem qual a sua razão de viver. Por quê? Porque ainda não buscaram a Deus, porque ainda não estão plantados dentro da igreja, porque ainda não floresceu. E essa é uma das razões pela quais as pessoas não conhecem o seu chamado. Em 1 Coríntios 12, 12, diz assim: ora, assim como o corpo, o que significa o corpo? A igreja. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com a respeito de Cristo. No versículo 12: de fato, Deus dispôs cada um dos membros do nosso corpo segundo a sua vontade. Então fica bem enfatizado: Deus dispôs cada um dos seus membros do corpo segundo a vontade de quem? Nossa ou a dele? A vontade nossa ou a dele? A dele. Por quê? Porque se nós fizermos a nossa vontade, tudo vai dar errado, né? Imagina, nós como corpo, igreja, né? A minha mão querer ir para o corpo do Gilberto, não vai dar certo, né? Então não são segundo a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. E isso é tão importante, irmãos, que eu pude perceber que onde nós fomos plantados, aqui na igreja Manaim, não foi porque nós escolhemos. Eu vim de outra igreja, mas o Senhor me plantou aqui para estar junto com os irmãos, e aqui eu estou florescendo. Não quer dizer que denominação A ou outra seja errada, não. Deus tem um particular com cada um. Então, na realidade, não é a minha vontade, não foi
a minha vontade estar aqui, mas foi a vontade de Deus que nos trouxe aqui. Então a vontade de Deus que você está aqui hoje. A vontade de Deus que você venha florescer nesses tempos. Que o Senhor venha. Ele venha e é da vontade de Deus florescer nas suas vidas. Então isso vai determinar o quanto você está disposto, né, a obedecer, a se entregar pelo Senhor. No livro de Atos, no capítulo 6, 1-6, tem uma história que diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram que os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesmas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração no ministério da palavra. E diz assim, seguindo: tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parnameas, Nicolau, e um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Então essa tal proposta, essa simples tarefa aqui na igreja de Atos, a simples tarefa de entregar comida às viúvas, agradou a todos. Todos queriam ser escolhidos. Então ali Paulo estava pedindo para que escolhessem 7 pessoas, né, para servir as viúvas. O simples fato de servir. E todos que estavam ali estavam querendo: eu quero ser escolhido, eu quero ser escolhido, eu quero ser escolhido. Era uma simples tarefa. E hoje, irmãos, até um dia, acho que foi na escola dominical, num domingo, que não teve escola dominical, o irmão Luiz veio pregar. E a gente também estava conversando sobre, né, dar uma ajeitada na igreja. E muitas vezes o pastor fica pedindo voluntários, né, irmãos, para vir trabalhar. Olha como é que a igreja de Atos era, né? As pessoas já tinham um coração voluntário, já queriam ser escolhidos. Mas pelo simples, né, aquele simples tarefa de entregar alimento para a viúva, para vocês, ou para nós, melhor dizendo, pode ser uma tarefa muito simples, mas no reino do céu isso é visto como uma grandeza enorme. A palavra vai dizer que se você der um copo de água fria para um dos pequeninos, há grande recompensa no céu. Então, irmãos, a moda um tempo atrás aí foi caçar Pokémon, né, que negócio de internet. Mas aí nós podemos coletar muitas bênçãos, coletar muitas coisas do reino de Deus, coisas simples. Cada coisa, cada tarefa que você faz para Deus não é esquecida. E é anotado lá no livro, né? Fulano fez isso, está escrito lá. Leidiane, o irmão Tiago deu um copo de água para o Cristiano pregar hoje aqui. Está escrito lá. Então, não vamos desprezar as pequenas tarefas que o Senhor nos deu. Né? Vamos ajudar o pastor. Né? A palavra também vai dizer que a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Temos que ter um coração voluntário diante do Senhor. Nessa noite o Senhor está nos despertando para ser uma igreja mais madura no Senhor. Temos que avançar como igreja. Foram muitos ditos nesses últimos dias, nas últimas pregações, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno é o que é? Que tipo de arma é porta? É uma arma de defesa ou é uma arma de ataque?
de defesa, né? Então, se as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja vai estar avançando, atacando. Nós temos o dever de atacar as portas do inferno, o mundo espiritual. Estamos muito atônitos. O inimigo, ele trabalha 24 horas para fazer você tropeçar. Então temos que ter essa direção, temos que ter esse comprometimento de fazer com que a igreja do Senhor venha avançar. Amém? Os irmãos estão entendendo a palavra? Precisamos ganhar maturidade espiritual. Em 1 Coríntios 3, 1 e 2 diz assim: irmãos, eu não lhe pude falar com as espirituais, mas como as carnais, como as crianças em Cristo. Dá-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. E aqui a gente fala que Paulo estava falando sobre uma igreja que não tinha condições de receber alimentos sólidos. E nós já estamos em condições de receber mais alimentos sólidos. Devemos avançar no Senhor. E Atos 2, 41 diz que, com muitas outras palavras, os advertia e insistiam com eles: salve-se dessa geração corrompida, os quais aceitaram a mensagem e foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Precisamos ser operantes e atender o ID. Nós já estamos sendo plantados, já fomos plantados, na seara do Senhor, nessa igreja. E nós devemos agora, ir e ser mais operante e aceitar esse ID do Senhor e abraçar e fazer com que Ele pediu que nós fôssemos pregar a palavra para toda criatura. E essa é uma das razões, que nós devemos estar operantes, é atender o ID do Senhor. E na terceira razão pela qual as pessoas não entendem o seu chamado, é porque as pessoas não morrem para si mesmas. As pessoas não conhecem o seu chamado porque ela ainda não morreu para si mesma. Continua o quê? Fazendo as suas vontades. Mais uma vez eu vou falar. Pessoas que fazem a sua vontade não conseguiram ser felizes completamente. Há um buraco no ser humano que só Deus pode completar. Em Atos 20, 24 diz assim: todavia, não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos aqueles que vivem, já não vivam mais para quem? Para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui a palavra é bem enfatizante, Cristo, ele nos constrange porque ele entregou a sua própria vida por nós. E nós, como os cristãos, o que significa cristão? Seguidores
né, discípulos. Nós somos discípulos, nós somos os pequenos Cristo, né, os cristãozinhos. O que nós devemos fazer? Seguir a pegada do Mestre, né? Morremos para a nossa vida, mas a gente quer continuar fazendo a nossa vontade. O Senhor te chamou para uma tal tarefa. O Senhor te chamou para ser um pastor, te chamou para ser um evangelista, te chamou para ser um ministro de louvor. Mas você ainda não deu ouvido, né, o que Deus tem para te dizer. Por que você diz, mas eu não consigo ouvir Deus? Enquanto você não calar as outras vozes que estão diante de você, você não vai conseguir ouvir o Senhor. Então peça que as vozes ao seu redor se calem, até a sua própria voz interior, e você vai ouvir o que o Senhor tem para ti. Em João 12, 24 diz: digo-lhes verdadeiramente que, se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Esta é uma razão pela qual a gente não entende o nosso chamado. Aqui a palavra diz que se um grão de trigo não cair na terra e morrer, ela continuará ela só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Se nós morremos para nós mesmos e vivermos para Cristo, vivemos para o Senhor, dará muitos frutos. Aquilo que essa atitude que você tomou, de morrer para si mesmo. E o seu galardão lá no céu estará garantido. Pessoas não conseguem soltar o fio dessa vida. Mas Senhor, eu tenho que fazer isso, a minha vontade é essa. Senhor, eu quero me formar, eu quero ser um grande executivo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas naquele grande dia, o Senhor, no trono de julgamento, vai te chamar, que nós iremos passar. Tanto os justos como os não justos, a palavra diz. Nós iremos passar num tribunal diferente, que é o tribunal das recompensas, dos galardões. E os ímpios irão passar no tribunal para a condenação eterna. Mas ali, esse tribunal, todos irão passar, porque tem que estar tudo em pratos limpos. E o que você fizer aqui na terra é o que será lá no céu. A sua patente no céu será determinado o que você fez aqui na terra. E uma vez que a sua vida cessar, a sua história já foi completa. E a palavra de Deus diz que a lei do Senhor, ela é irrevogável. Ela não terá atualizações. O que você vai ser pela toda a eternidade. Será se isso te constrange? Eu não sei você, mas eu quero cumprir o propósito que Deus me chamou. Nessa noite nós temos que sair daqui com essa palavra no coração. O que seremos de nós? Ainda digo que aqueles que não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a única maneira de se salvar é entregando a sua vida, se arrependendo dos seus pecados. Nós vamos voltar aqui com a palavra. Lucas 9, 57 ao 62. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem
onde repousar a sua cabeça. Isso fala de segurança. Outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: deixem os mortos sepultar os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Essa é uma parte também que fala, que separa do chamado, o dinheiro. Aqui diz que o homem, disse para Jesus: eu te seguirei, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. Muitos não entendem essa palavra, mas por que Jesus não deixou pelo menos o rapaz lá sepultasse o pai dele e seguia depois? Mas o coração daquele homem estava no dinheiro. Sabe por quê? Porque o costume hebraico, diz que o filho mais velho, ele tem que sepultar o seu pai para receber a herança, uma porção dobrada, dinheiro. Se ele não tivesse lá para sepultar o seu pai, ele perderia. Seria passado por outro irmão. Então o coração dele ainda não estava somente com Jesus. O primeiro diz aqui, Jesus diz: eu não tenho nem onde repousar minha cabeça. O outro estava preocupado com a sua segurança. Esse aqui está preocupado com dinheiro. E vamos seguir. Ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixe primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso fala em que? Em relacionamentos. Muitas das pessoas não atendem o seu chamado por conta de relacionamentos. Colocam os seus relacionamentos na frente do Senhor. A palavra diz que aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, esposo, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Meus irmãos, eu estava assistindo aquela série The Chosen, Eu acho que muitos irmãos aqui assistiram. É uma benção, O pastor está assistindo agora, ele está falando comigo a respeito. É uma benção, Aí você se enche no coração, você vê Jesus fazendo aqueles milagres, Jesus chamando as pessoas para seguir Ele, Você fala: nossa, se eu tivesse lá, eu iria seguir. Se eu tivesse lá, eu não deixaria essa oportunidade passar igual essas outras pessoas estão passando. As mesmas pessoas que eram preocupadas com segurança, com dinheiro, com relacionamento naquela época, é os mesmos de hoje. E Jesus nos chama até nos dias de hoje: siga-me. Ele diz: siga-me, mas você finge não ouvir. Quer viver as suas próprias vontades. Aleluia. É muito sério, irmão, isso que eu estou falando. O que nós fazemos nessa vida vai ecoar por toda a eternidade. Então pessoas, você diz: não, se fosse eu naquela época, eu estaria com Jesus. Eu reclinaria minha cabeça no peito de Jesus. Eu faria isso, eu faria aquilo. A palavra de Deus diz, Jesus falando: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Você é bem-aventurado se você crê nessa palavra. Crê. Agarre com todas as suas forças. Aleluia. Jesus começou seu ministério com uma multidão de seguidores. Mas à medida que foi tratado com as 3 áreas, as pessoas iriam se afastando do seu chamado: segurança, dinheiro e relacionamento.
Lucas 10, 1, 2 diz: depois disso, o Senhor designou, que significa designou, escolheu outros 70 e de dois em dois os enviou adiante dele a todas as cidades e lugares para onde estava prestes a ir. E disse-lhe: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos pagam o preço de perder as suas vidas completamente para ser escolhido o seu chamado. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que Jesus quer dizer aqui é que muitos foram chamados, muitos já foram salvos, mas muito pouco escolhem viver o seu chamado. Por isso que a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. João 2, 2 João 1:8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam compensados plenamente. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Vocês não sabem que dentre todos os que correm nos estádios, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Muitos correm para uma coroa que logo será esquecida. Você vê muitos astros dos esportes, você vê muitos atletas que bateram recordes, que foram os melhores nas suas atividades, nos seus esportes. Mas muitos já morreram e as suas coroas de glória já viraram passado. Mas nós corremos pela coroa, a coroa da vida, aonde ali ladrão nenhum pode roubar, e nenhuma traça, nenhuma ferrugem pode corroer. Será para sempre, irmãos. Será para sempre. Aleluia. Eclesiastes 3, 14 e 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz será para sempre. Nada lhe se deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto Deus faz para o homem, para que o homem tema diante dele. O que é já existiu, e o que está para ser também já existiu. E Deus requer aquilo que passou. A Bíblia diz aqui: o que é já existiu, e o que há de ser também existiu. Por quê? Porque Deus escreveu tudo no seu livro. Deus já sabe o começo até o fim da história da humanidade. E diz assim: e Deus requer aquilo que passou. Deus vai requerer de nós por tudo que já passou. No dia que nós estivemos naquele julgamento de Cristo, será como um Oscar, né? Para nós, será chamado: Aline, vem aqui. Será chamado pelo seu primeiro, né, cargo aqui, né? Quem sabe ali, evangelista Aline, vem até aqui. Você é chamado João, pastor João, vem até aqui frente. Aí o João fala: sou eu? Mas eu não fui pastor? Eu fui só eu só ajudava só nos instrumentos. Eu falei assim, Jesus vai falar: mas eu te chamei como pastor. E ali, mas Senhor, eu não ouvi o Senhor me chamar.
E Deus vai falar todas essas coisas. Você não me buscou. Onde estão as almas que eu deixei para você ganhar? E ali João não vai receber toda a recompensa que foi preparada para ele. Eu não sei você, irmãos, mais uma vez, mas eu quero receber tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Quantos querem receber? Mas isso depende de quem? De cada um de nós. A salvação já não foi dada de graça. Nada que nós fizermos vai mudar, acrescentar ou tirar. A nossa salvação já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. E nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Mas para nós recebermos pleno galardão no céu, nós temos que fazer aquilo que Deus criou como propósito para nós. Amém? Já estou terminando. 2 Pedro 1:10, 11. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos. Olha só, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é uma promessa. Efésios 1:18 e 19 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da tua poderosa força. Gostaria já de chamar o Ministério de Louvor para estar subindo aqui à frente. Nós ainda vamos estar adorando ao Senhor. Isaías, para fechar. Isaías 43. Isaías 43. Porém agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Gostaria de te convidar para ficar de pé nessa hora. Gostaria de te convidar. O ministério vai estar louvando aqui. Mas eu gostaria de convidar você que entendeu essa palavra. Se essa palavra ardeu no seu coração nessa noite, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente. Vem dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero cumprir, Senhor, o teu propósito pela qual eu fui chamado. Perdoa-me, Pai, porque muitas vezes eu negligenciei. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero receber de Ti aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. O Senhor, Ele vai renovar as suas forças nessa noite. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, também gostaria de te convidar. Essa é a hora. A nossa vida, ela
se completa no dia da nossa morte. Por isso, enquanto a vida há salvação, passou disso é juízo. E Deus amou seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não tem prazer em ver o homem indo para o inferno. Ele te convida nessa noite. E eu quero chamar você também que quer atender o chamado de Deus para a sua vida. Vem na frente, não precisa se envergonhar. Aleluia. O ministério de louvor ia louvar agora. Você vem à frente.